Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora em parceria com o Cid Concursos, provavelmente o maior site de videoaulas das Américas. Então, meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje estamos aqui para quê? Para fazer uma revisão de língua portuguesa para a prova do INSS. Só questões fresquinhas do CESP. E o que a gente vai fazer? A gente vai traçar o perfil da banca, mas o perfil mesmo. E aí nós vamos dividir em partes. Você vai ter aí, uma aula muito completa para poder gabaritar a prova. Pode ter certeza, você vai olhar a prova e vai falar: isso aqui é tranquilo, eu vi, estou apto para resolver. Não vai cair em pegadinha nenhuma e não vai olhar e vai falar assim: caramba, nunca vi isso, vou ter de chutar. Não, você não vai correr esse risco, beleza? Então vamos lá. De imediato, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos traçar um perfil rápido, um panorama de como é que funciona a banca. Então acompanha aqui comigo. Isso está no seu material. Então olha só. Perfil da prova de português da Banca CESP. Então aqui, a maioria das provas de língua portuguesa elaboradas pela Banca CESP apresenta cerca de 50% de questões de gramática. Portanto, é muito importante dominar esse assunto. Os outros 50% ficam diluídos entre interpretação, tipologia textual e redação oficial. Sobre interpretação, a maioria dos textos são dissertativo, argumentativos ou narrativos, com elementos de texto descritivo, às vezes. Por isso, é preciso dominar as características desses tipos de texto. Então, quando a gente fala aqui dessa parte da tipologia, quando nós formos fazer questões sobre esse assunto, aí eu vou traçar o perfil de cada modo de organização textual. Porque basicamente aqui a gente está falando dos modos de organização de um texto. Qualquer tipo de texto ou vai ser narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. E para a gente poder identificar com facilidade, a gente tem de conhecer as características, mas só na hora de fazer as questões. Agora, como normalmente 50% da prova é gramática, muitos pensam que é necessário saber tudo desse assunto, mas isso não é verdade. A grande sacada é dominar os tópicos gramaticais que aparecem frequentemente. Assim, você estará preparado para fazer a prova com a confiança nas alturas. E é basicamente o que a gente faz não só neste aulão de revisão, como também no próprio curso. Vocês devem ter reparado que apesar de nós termos vários assuntos, ainda assim a gente não esgota tudo que tem na gramática. Por quê? Porque isso não vai cair na tua prova. Então, eu preciso estudar tudão. Não, você precisa estudar elementos que realmente vão cair. Por exemplo, às vezes os alunos falam assim para mim: Sidney, eu vi a aula de classes gramaticais, mas poxa, você não falou tudo sobre o substantivo, tudo sobre o pronome, tudo sobre o artigo, tudo sobre o adjetivo. Por que não faz uma aula, cada aula só sobre um aspecto desse? Gente, vamos lá. Primeiro, que essa base a gente já carrega da escola. Segundo, isso não vai cair na tua prova dessa forma. No máximo que vai cair é a análise das 10 classes gramaticais numa postura de identificação. Então eu não preciso, na verdade, estudar uma por uma. Eu preciso entender como elas funcionam. É claro que nesse universo de 10 classes, 3 são muito importantes. Então eu tenho o verbo, que é muito importante, eu tenho o pronome, que é muito importante, e eu tenho a conjunção, que é muito importante para a nossa prova, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei realmente quais são os tópicos que a gente vai mais trabalhar. Dividi aqui em 12 tópicos. Então eu tenho acentuação gráfica, ortografia, semântica, pronome, verbo, sintaxe, pontuação, concordância, regência e crase, partículas Q e C, coesão referencial e sequencial e reescritura e correção gramatical. Agora, antes de começar a aula propriamente dita, vou falar um pouquinho sobre cada assunto. Quando a gente pensa aqui na questão da acentuação gráfica, o que é importante para você? É importante você conhecer as regras gerais. Basicamente, proparoxítona, paroxítona, oxítona, regra da relação do hiato e dominar
aqui o CESP vai cobrar mais as paroxítonas terminadas em ditongo. Pronto. Tem esse conhecimento básico? Já tem essa sacada do que é mais cobrado no CESP? Você já vai tirar de letra. Em relação à ortografia, eu preciso saber tudo sobre ortografia? Não preciso não. Até mesmo porque ortografia é prática de leitura. Mas aqui no CESP, o que vai acontecer? Eles vão cobrar aquelas famosas dúvidas frequentes. Mais com I, mais sem I, mal com U, mal com L, senão junto, senão separado, de encontro A ou encontro D, e por aí vai. E o CESP gosta muito do uso do porquê. Então, se eu dominar, lá no nosso curso, né, o completo, tem uma aulinha sobre ortografia que brinca com tudo isso daqui. Mas a gente também vai trabalhar um pouquinho aqui. E em relação à semântica, eu preciso dominar o que é denotação, conotação, paronímia, homonímia. Saco isso daí, vou tirar de letra. Pronome, eu não preciso estudar todos. Eu preciso me fixar em 3 pronomes. O pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. Dominei isso daqui, ó. Tirei de letra o CESP. Verbo. O que a gente precisa saber em relação ao verbo? A gente precisa dominar os tempos e os modos verbais, principalmente, e a passagem verbal da ativa para a passiva. Dominei isso daqui, ó, tá tranquilo. Agora, sintaxe. O CESP não tem o hábito de trabalhar os elementos como estruturas que você vai colocar lá, objeto direto, objeto indireto. Ele tem uma outra formazinha de chamar. Ele chama de complemento direto, complemento indireto. E aí ele vai te cobrar a identificação da estrutura. Como assim? Ó? Na hora que a gente pensar em sintaxe, a gente vai automaticamente pensar nos termos da oração. E ao pensar nos termos da oração, a gente vai pensar nos termos essenciais, nos termos integrantes e nos termos acessórios. Então, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é adjunto adverbial, o que é complemento nominal. Só quero chamar a atenção para a questão do objeto direto e do objeto indireto. Porque o verbo, na verdade o verbo não, né? O CESP, ele tem o hábito de chamar de complemento verbal, e ao chamar de complemento verbal, ele chama também de complemento direto e complemento indireto. Na hora que a gente for fazer uma questão aqui, vocês vão perceber como é que isso funciona. Quem já está fazendo o curso já viu. Agora aqui, pontuação. Eu preciso saber o que sobre pontuação? Principalmente o uso da vírgula. Dominei o uso da vírgula, eu estou tranquilo. Relação à concordância, eu preciso saber o processo básico da concordância verbal e da concordância nominal. E aqueles casinhos especiais. Dominei que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito, e que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. Processo básico está tranquilo. Aqueles casinhos especiais que a gente estuda, pronto, vai tirar de letra. Agora aqui, ó, regência e crase. O CESP, ele não tem um hábito de ficar cobrando, como fazem outras bancas, a relação da regência, daqueles principais verbos que a gente conhece, né, como o verbo aspirar, assistir e por aí vai. Só que é o seguinte, na hora que ele vai cobrar o processo da sintaxe, que ele vai querer a identificação desses complementos verbais, é óbvio que é importante que você domine o processo de regência. E principalmente para o CESP, para a relação da crase. Porque na hora que ele vai cobrar a crase, e ele cobra bastante, você tem que saber se aquele verbo ou aquele nome está pedindo ou não está pedindo a preposição a, para você saber se é possível a fusão com o artigo a. Então, mesmo que não cobre de forma direta, ele vai cobrar de forma indireta e você precisa dominar. É muito comum, às vezes, sair alguns editais assim de bancas pequenas e às vezes o camarada não coloca crase. Aí o aluno fica tranquilo, mas lá ele colocou regência. Ele pode cobrar crase? É óbvio, a crase é um processo de regência também. E o camarada não colocou regência, mas colocou crase. Será que ele vai cobrar regência? É óbvio, como é que você vai fazer uma questão de crase se você não sabe regência? Então o conteúdo de língua portuguesa, ele é um conteúdo que pode te derrubar se você não entender muito bem. Agora, aqui não tem para onde você fugir de forma equivocada, você vai já direto no ponto. Para finalizar não, né? Ponto 10.
partículas Q e C. Então você vai pensar assim, poxa, Cid, então eu vou ter que estudar todas as funções do C, todas as funções do Q? Não precisa não. Função do Q, CESP, vai cobrar pronome relativo, vai cobrar conjunção integrante e, no máximo, aquela conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Mas, basicamente, pronome relativo e conjunção integrante. E quando a gente fala nas funções do C, o que propriamente o CESP gosta de cobrar? Partícula passivadora e partícula de indeterminação do sujeito. Dominei isso daqui, estou dominando o CESP. Coesão referencial e coesão sequencial. Isso cai bastante. Coesão referencial é a relação do nome, do substantivo e dos pronomes. Por quê? Porque é para evitar repetição de um termo na estrutura. Ou seja, eu vou ter um elemento que vai fazer referência a um outro termo dentro do texto para evitar a questão da repetição. Porque quando eu falo, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Quando eu escrevo, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, para evitar repetição de quem? Do substantivo, a gente vai usar muitos pronomes. E basicamente aqueles pronomes que eu falei para vocês. O pronome demonstrativo, o pronome relativo e o pronome pessoal oblíquo-átono. Então essa coesão referencial é a relação entre esses três pronomes e os substantivos. E quando a gente fala em coesão sequencial, é dominar o uso da conjunção. Aqui vai trabalhar preposição e conjunção. Mas a conjunção é a grande menina dos olhos de toda a prova de língua portuguesa. Não estou falando só do CESP, eu falo de qualquer banca, FCC, FGV, SESGRAN Rio, ESAF, VUNESP, por aí vai. Para fazer prova de língua portuguesa, você tem de dominar as conjunções. Até mesmo porque se você não sabe conjunção, você não interpreta bem e não sabe produzir bem um texto. Então, domine as conjunções. Grave mesmo, estude. Tem que ficar, no sangue. E agora sim, para finalizar, reescritura e correção gramatical. E aqui, meu parceiro, é loteria, porque na verdade o camarada ele pode cobrar todos esses conhecimentos na questão de reescritura e correção gramatical. Você precisa dominar, basicamente, minimamente, os aspectos gramaticais. Tranquilo? Então agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Por que eu fiz isso aqui? Nossa, a água bateu, chega, fez um barulhinho. Eu fiz isso daqui para que você possa, no seu tempo livre, depois de assistir ao aulão, com calma e revisando esses pontos, para ficar cada vez mais competitivo. Esse é o nosso intuito, tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aqui está a nossa primeira questão. Essa primeira questão aqui é uma questão de acentuação. Então, observem, as palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes, certo ou errado. Então, a perspectiva é essa. O SESC vai colocar algumas palavras e vai perguntar sobre o processo de acentuação. Se está certo, se está errado, se é igual, se é diferente. Só que para isso você precisa dominar a base. Para a gente dominar a base é muito tranquilo. Falei de acentuação, a gente está falando de sílaba tônica, ou seja, sílaba forte. E para falar de sílaba tônica e sílaba forte, a gente tem de pensar na questão da posição em que ela vai ficar. Então eu tenho 3 posições aí. E é por isso que eu vou pensar em proparoxítona. Vou pensar em paroxítona e vou pensar em oxítona. Vocês já dominam base disso aqui, O que seria uma proparoxítona? É quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, está na antepenúltima sílaba da palavra. O que é paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra. E o que é a oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra. Só que aqui eu já tenho de ser esperto. Porque para ser um oxítona tem que ter o quê? 2 sílabas. E essa sílaba tônica está na última sílaba. Porque se eu só tiver uma sílaba, o que eu tenho? Um monossílabo tônico. Então, beleza? Já ficou esperto? E aí como é que vai funcionar isso daqui? Essa proparoxítona é muito fácil. Porque todo mundo já sabe. Isso daqui está enraizado na nossa cabeça. Qual é a regra geral da proparoxítona? Todas são acentuadas. Então aqui, todas acentuadas.
E agora é que o bicho pega. A gente sabe que tem uma porrada de regra para a oxítona e uma porrada de regra para a paroxítona. E aí o aluno perde muito tempo estudando isso. Mas eu preciso, na verdade, entender que elas são confluentes. Então, se eu entender a relação básica que há entre elas, eu vou dominar. Eu tenho de saber que se elas são confluentes, o que vai acontecer em uma não vai acontecer na outra e vice-versa. Só que para isso, a gente tem que traçar um quadrinho. E agora chegou o momento da gente lembrar da época da nossa escola, né? Então, vamos lá. O professor, quando foi ensinar para vocês a sílaba tônica, ele com certeza falou nas vogais, porque para constituir uma sílaba, você precisa de uma vogal. Então ele falou do A, do E, do I, do I, do O e do U. E nesse momento, ele deve ter mencionado com vocês sobre as vogais verdadeiras e as falsas vogais. Ou então ele falou das vogais e das semivogais. Mas quem ele chamava de verdadeira vogal? O A, o E e o O. O I e o U eram as falsas vogais, eram as semivogais. Então aqui a gente vai colocar o A, o E e o O, mais a terminação em e os seus plurais. Aí você, se é a primeira vez que eu estou vendo isso. Aí tem alguém que vai falar, não, eu já vi. E quanto mais você realmente observar esse conteúdo, mais você aprende. Porque essa é uma técnica de estudo. Quanto mais você olha para aquele determinado assunto, mas eu já vi. Não importa, tem de ver quantas vezes for possível até o dia da prova, que aí você vai dominar. Então aqui é o seguinte, quando eu tenho uma oxítona terminada em A, E, O, em, ou então nos plurais, ou seja, as, es, os e ens, ela vai ter o quê? Acento. Então aqui a oxítona, ela tem acento. Exemplo, papel-pó. Exemplo, sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Eu olhei aqui e falei papel-pó, já estava pensando no monossílabo. Agora, se na hora que a oxítona terminada em A, E, O, em tem acento, o que vai acontecer com a paroxítona? Não vai ter acento. Então, paroxítona terminada em A, E, O, em, não tem acento. Aí você vai pensar assim, então não tem acento na paroxítona, Sidney? Não, muito pelo contrário. A paroxítona tem muito acento. E o CESP gosta muito de cobrar as questões relacionadas à paroxítona. Porque a paroxítona ela não vai ter acento nestas terminações. A, E, O, em. Mas quando for qualquer outro tipo de terminação, nós teremos acento. Por exemplo, a palavra útil. Ela é uma paroxítona, mas ela é uma paroxítona terminada em L. L está nessa listinha? Não. Então, por isso, ela tem o quê? Ela tem um acento. Se eu pegar a palavra pôquer, ela é uma paroxítona terminada em R. Se é uma paroxítona terminada em R e o R não está nessa listinha, então ela tem acento. Agora, e se eu escrever a palavra item? A palavra item, observem, ela é paroxítona terminada em em. E o EM está aqui. Então, como é uma paroxítona terminada em, ela não tem o quê? Não tem acento. E se eu botar itens? Vai ser paroxítona mais uma vez. Só que agora, terminada em ens. Mas o ens também está aqui. Então também não tem acento. Nessa brincadeira, eu sempre chamo a atenção do meu aluno para a palavra hífen. E a palavra também hífens. Então, hífen e hífens. Se item e itens são iguais no processo de acentuação, são paroxítonas que não possuem acento, aí o camarada vai brincar contigo, de repente, com a palavra hífen. Porque ao botar a palavra hífen, observem que ela é uma paroxítona. Mas ela é uma paroxítona terminada em N. Não é igual a palavra item. O item tem a terminação EM. O hífen não tem o EM, tem aqui o N. Então, na hora que eu olho para cá, eu vou observar que o N não está dentro do quadrinho.
E se o N não está dentro do quadrinho, ele tem um acento. Mas ao colocar hífen no plural, vai ficar hífens. E aí observem que hífens agora tem a terminação ENS, ENS, e que está ali no quadrinho. Portanto, hífens não tem acento. Então, ó, hífen tem acento, hífens não tem acento. Então, fiquem ligados nisso. Tranquilo? Então, vamos lá. Em relação à regra básica, a gente já tem aqui. Agora, eu mencionei com vocês que o CESP adora cobrar o quê? A paroxítona terminada em ditongo. Então, eu escrevo aqui, ó, relatório. O que acontece com o aluno no primeiro momento? Ele olha e percebe que é uma paroxítona terminada em O. Aí ele pensa, caramba, se é paroxítona terminada em O, não tem acento, está na regra geral. Só que aqui não é terminada em O, ela é terminada em ditongo. Sem contar que são palavras usuais, a gente utiliza o tempo todo no dia a dia. Então não tem como eu dar mole. Então, ó, relatório, paroxítona terminada em ditongo. Aí o que o cara pode fazer para tentar te derrubar? Ele pode botar órfão. Porque aí, nesse momento, o que vai acontecer com alguns candidatos? Ele vai olhar e vai falar assim, porra, mas a palavra já tem acento. Não, a palavra não tem acento. O tio não é um acento. O tio é uma marca de nasalização. Quando a gente pensa em acento, a gente pensa em acento agudo ou acento circunflexo. Até mesmo porque se tio, aqui no caso, fosse um acento, a gente não iria falar órfão. Nós iríamos falar orfão. Então, eu aqui digo órfão. Então, a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Ou seja, eu tenho uma paroxítona. E uma paroxítona terminada em quê? Em ditongo. Então, aqui, ó, órfão tem acento. Assim como sótão, como órgão e por aí vai, tá? Agora, diante disso daqui, ficou faltando a gente falar de um aspecto que o CESP gosta também, que é a regra do hiato. E o hiato, conceitualmente falando, é uma lacuna, é um elemento que eu isolo. E se eu vou isolar a verdadeira vogal ou eu vou isolar a falsa vogal? Eu vou isolar a falsa vogal. Então o hiato é uma relação que tem com o I e o U. Se eu deixar o I e o U isolados ou então acompanhados de S, eles terão acento. Conceitualmente falando, como é que isso vai funcionar? Se este I e este U forem a segunda vogal da palavra e ficarem isoladas ou acompanhadas de S, elas recebem um acento. Então eu escrevo aqui, ó, sa, I, da, sa, u, d. I, fa, is, ka. Observem que na palavra saída, o I está funcionando como a segunda vogal da palavra e ficou sozinha, isolada. Então entra na regra do hiato. Saúde, o U ficou isolado, como segunda vogal. Então recebe o acento pela regra do hiato. Em faísca, foi a segunda vogal, só que ela não veio sozinha. Ela veio acompanhada do S. Mas não importa. Mesma regra do quê? Do hiato. Agora, eu tenho que tomar cuidado quando a palavra, na verdade, quando o I for seguido, né, vir acompanhado de NH. Então, eu escrevo aqui, ó, rainha. Observem, saída e rainha. O I funciona como segunda vogal e fica isolado. Só que, na hora da pronúncia, é completamente diferente. Eu digo sa, I, da. O I teve som de I. E na palavra rainha, rainha, o I não teve som de I. Ele ficou nasalizado e é por isso que ele não recebe o acento. Então ele aqui, ele entra na regra da paroxítona terminada em A. Então, o I seguido de NHA, o U seguido de NHA não tem acento, tá? Então, ó, apareceu NH, não tem o acento. Palavrinha interessante que poderia cair na prova relacionada à regra do hiato. É a palavra Luiz, o nome próprio Luiz. Porque vocês sabem que tem Luiz com S e tem Luiz com Z. Só que aí é o seguinte, na hora que eu tenho Luiz com S, eu coloco o acento. Mas ao colocar Luiz com Z, será sem o acento.
Porque pela regra do hiato, quando este I e este U vão receber o acento? Quando eles forem a segunda vogal isolada, né, ali sozinhas, ou então acompanhadas de um S. Em Luiz com S, está acompanhado do S. Em Luiz com Z, está o Z. Então não tem acento. E para finalizar, vai que cai, é bom você dominar a regra do monossílabo tônico. E aqui é fácil. Eu vou dividir as verdadeiras vogais e as falsas vogais. Monossílabo tônico terminado em A, E, O tem acento. Agora sim, ó. Exemplo, pá, pé, pó. E monossílabos tônicos terminados em I, U não tem acento. Então, ó, o pi da matemática não tem acento, e aquele palavrão, né, quando o camarada fica puto contigo e manda lá para aqueles locais, né, também não tem acento, porque monossílabo tônico terminado em I, ou então monossílabo tônico terminado em U, não terá acento, beleza? Então agora a gente vai resolver a questão aqui de forma tranquila. Vamos lá, ó. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Vamos olhar uma por uma. Na primeira, indivíduos. Eu tenho aqui, ó, indivíduos. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, mas professor, está no plural. Não importa. Se é terminada em ditongo, pode ser no singular ou no plural. É a regra. Vamos olhar a palavra precárias. Precárias, eu tenho sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, a paroxítona. E, mais uma vez, terminada em ditongo. Tanto é que indivíduo e precária tem acento no singular. E no plural vai ter também. Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Só que é o seguinte. A questão disse que a justificativa é diferente. A gente acabou de ver que as duas são paroxítonas terminadas em ditongo. Se a questão está dizendo que a justificativa é diferente, a questão está errada. Tranquilo? Belezinha? Então aqui, ó, pode marcar erradinha. Vamos para a próxima. Próxima questão aqui, ó. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Então vamos lá, ó. Índice proparoxítona. Vamos ver período. Período. Então, ó, proparoxítona também. Então, se eu tenho aqui uma proparoxítona e aqui uma proparoxítona, é a mesma regra de acentuação. Então, agora aqui, ó, certinha. Viram como é que acontece na questão da acentuação? É uma questão tranquila. O camarada vai simplesmente trabalhar com a explicação básica. Vai dizer, ó, mesmo processo de acentuação, processo diferente de acentuação. Se eu identificar, aquela dali é paroxítona, aquela dali é proparoxítona, eu já sei que são diferentes. Agora, ambas são proparoxítonas. Aí é igual. E aí é só olhar para a questão e não dar mole. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Próxima questãozinha aqui, ó. Número 3. O termo porque poderia, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, ser substituído por porquê. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Como a nossa revisão acontecerá em blocos, vai ocorrer de aparecer mais questões sobre essa parte da ortografia. Mas num primeiro momento, eu já quis chamar a atenção sobre o uso do porquê, exatamente porque o CESP é muito previsível nesse processo. As questões que ele sempre usou foram da mesma forma. Então o camarada colocou aqui o porquê junto e disse que é possível substituir pelo porquê separado. Isso jamais será possível. Até mesmo porque o porquê junto é só uma classe gramatical e o porquê separado são duas classes gramaticais. Os sentidos são diferentes, é
tudo diferente. Então é impossível que eu pegue um porquê separado e substitua por um porquê junto. Ou o contrário, pegue um porquê junto e substitua por um porquê separado. Agora, Sidney, eu não fiz a turma. Como é que eu vou dominar pelo menos o uso do porquê? Muito simples. Ou você vai fazer a turma e vai ver tudo ali na aula de ortografia, ou então agora eu vou fazer uma revisão rápida aqui, tá? Acompanha aqui comigo. Quando a gente pensa no uso do porquê, nós temos 4 situações. Nós temos o porquê separado e sem acento. Nós temos o porquê separado e com acento. Então, ó, porquê separado sem acento, porquê separado com acento. Nós temos o porquê junto sem o acento e o porquê junto com o acento. Agora, muito fácil, muito tranquilo. Concurseiro que vai fazer prova para o CESP, para o INSS, não pode dar mole. Isso aqui, ó, é fácil demais, conceitualmente falando. E quem tornou a nossa vida fácil nesse aspecto foi a professora lá do ensino fundamental. Porque se a gente fosse estudar isso aqui na íntegra, talvez não se tornasse tão fácil, porque a gente ia perceber que o porquê junto é só uma classe, o separado são 2 classes, a gente ia pensar na questão da acentuação gráfica, para entender por que tem esse acento, e a gente nem vai perder esse tempo para isso. A gente só vai entender que tem o porquê junto e o porquê separado. Eu só vou abrir teus olhos para dizer que o porquê separado e o porquê junto não vão bater com aquele macetinho que você talvez tenha aprendido na escola. O que você deve ter aprendido? Que o porquê separado é para a pergunta e o porquê junto é para a resposta. E isso não funciona sempre. Então, muito cuidado. O que a gente deve entender aqui? Que o porquê separado é só pensar na relação, no relacionamento, no casamento. Se você está casado há 2 semanas, há 3 semanas, você vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem de ter o quê? Um bom motivo. Então, se tiver subentendido a palavra motivo, será o porquê separado. Né? Quando eu conseguir assim, ó, por que motivo? Então eu coloco aqui, ó, aquela musiquinha do sambinha, ó, por que parou? Então, ó, dá ou não dá para eu dizer por que motivo parou? Então é separado e sem acento. Agora aqui, ó, separado. Mais uma vez, se está separado, tem de ter subentendido a palavra motivo. Agora, não é só ter subentendido a palavra motivo. Tem de ter uma pausa. Normalmente a gente brinca e diz que está no final da frase. Mas não é só no final da frase. Não é só quando tem o ponto, ou então o ponto de interrogação, ponto de exclamação. É quando tem uma pausa. Então, por exemplo, o camarada escreveu ali. Aí colocou o porquê e em seguida uma vírgula, para depois continuar a sentença. Naquele momento teve uma pausa, naquele momento teve uma interrupção. É como se você pensasse assim, ó, foi até o final desta oração. Beleza? Então foi no final, teve uma pausa. Então pode ter certeza que vai ser separado e sem acento. Até mesmo porque essa estrutura aqui vai virar um monossílabo tônico, terminado em I, é por isso que tem acento. Então aqui, ó. Está no início da frase, no meio da frase, não tem interrupção nenhuma. Dá para pensar na palavra motivo, é separado sem acento. Agora, está no final de uma estrutura, tem ali uma pausa, uma interrupção, é separado e com acento. Eu costumo brincar que aqui é o final da separação mesmo, né? E aí o casal tem o bem material que é a casa. E no final da separação, cada um quer o quê? A sua casinha. Então eu coloco aqui, ó, parou, por quê? Dá ou não dá para eu dizer? Parou por que motivo? Dá. Então, é separado, já que tem motivo. E como está ali, ó, no final da estrutura, com a pausa, com a interrupção, leva o acento. Agora, é o seguinte. Antes de eu passar para o próximo elemento, eu quero que vocês entendam que existe um porquê que não está subentendida a expressão motivo. É quando, na verdade, eu uso a estrutura pelo qual. E aí eu quero que vocês entendam isso. Quando eu uso a expressão motivo, este é o porquê da pergunta. Vai funcionar como um que pronome interrogativo. Agora, quando eu uso a expressão pelo qual,
Este que não será um pronome interrogativo, será um pronome relativo. Então eu coloco assim, ó. Este é o ideal, pontinho, pontinho, luto. Ou seja, este é o ideal porque luto. Não dá para eu dizer este é o ideal porque motivo luto. Não faz o menor sentido. Agora, e se eu colocar este é o ideal pelo qual luto? Então, na hora que eu coloco este é o ideal pelo qual luto, eu consigo colocar o porquê separado e sem acento. Só que aí observe na estrutura, este que é um pronome relativo, que faz referência ao termo anterior ideal, e este por é uma preposição que está sendo exigida pelo verbo lutar. Já que o verbo lutar exigiu uma preposição e a preposição não foi colocada após o verbo, obrigatoriamente a gente tem que colocar essa preposição antes do pronome relativo, já que quem luta, luta por alguma coisa. Então é por isso que fica este é o ideal porque luto, ou então este é o ideal pelo qual luto. Show? Foi? Agora, e quando está junto, meu companheiro? É só pensar, se para separar tem de ter um bom motivo, para o camarada ficar junto 10, 20, 30, 40 anos, tem de ter alguma coisa de bom, não é? Então, na verdade, tem de ter uma causa ou explicação. Agora, Sidney, e se eu não conseguir identificar isso daí com facilidade? Se eu tenho esse problema, tem algum outro macete? Tem. Você vai pegar o porquê e vai substituir pela palavra pois. Caso você consiga, com certeza vai ser junto e sem acento. Então aqui, ó, não vou ao baile porque estou feia. Então aqui agora, ó, dá ou não dá para eu dizer não vou ao baile pois estou feia? Dá, então será junto e sem acento. Beleza? Tranquilo? Ah, sim, gente. E se na mesma atacada o maluco perguntar o valor semântico? Como é que eu vou identificar a diferença de causa e explicação aí na relação do uso do porquê? Muito simples. Para ser explicação obrigatoriamente, este porquê tem de vir acompanhado de uma estrutura imperativa. Então tem uma ordem, eu tenho de justificar a ordem. Então eu digo assim, ó, João, sai daqui agora, porque eu não gosto de você. Se eu dei uma ordem, eu vou justificar. E essa justificativa é uma explicação. Agora, se não tem uma ordem, provavelmente haverá uma relação de causa e consequência. Então aqui, ó, não vou ao baile porque estou feia. Qual é a causa? A feiura, está feia. E diante de tamanha feiura, não tem coragem de ir ao baile, tá? Belezinha? Tranquilo? Agora, porque junto e com acento. Esse aqui é molezinha, porque ele é um substantivo. Então, para que este porquê se transforme, para que ele deixe de ser um pronome, uma preposição, um pronome, para que ele deixe de ser uma conjunção e se transforme num substantivo, eu tenho de ter o que antes dele? Um artigo. Então, o artigo antes do pronome vai substantivá-lo. Então, basta aparecer o artigo. Ah, sim, mas eu estava analisando e eu percebi que eu consigo colocar a expressão motivo. Mas é diferente. Você não consegue dizer por que motivo. Você consegue dizer assim, ó, o motivo. E é por isso que funciona como substantivo. Quer ver? Eu coloco assim, ó, não sei o porquê de tanta confusão. Não sei o porquê de tanta confusão. Aqui, ó. Não sei o porquê de tanta confusão. Aí você pensa, ah, sim, mas eu consigo pensar na palavra motivo. Consegue, você consegue dizer assim, ó, não sei o motivo de tanta confusão. Observe que é diferente, ó. Por que motivo parou? Eu consigo juntar porquê e motivo. Aqui eu não consigo. Aqui eu só penso no motivo. Então é por isso que aqui vai ser um substantivo, vai ser o porquê junto e com acento. É tão substantivo que dá até para colocar no plural. Os porquês. E no próprio título aqui, ó,
da explanação teórica, eu coloquei o uso do porquê. Afinal de contas, o do é a contração da preposição de mais o artigo o. E este artigo faz o quê? Com o porquê? O substantivo. Tranquilo? Então agora, gente, essa questão aí é mais do que fácil, né? Então vamos lá, ó. Vou responder lá. O termo porquê poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, o sentido do texto ser substituído por porquê? Nunca! Então, questão errada. Vamos para um próximo aspecto aqui. Deixa eu ver do que é a questãozinha. Opa, questão de semântica. Galera, ó, questão de semântica é o seguinte. Assim como a própria questão de ortografia, a questão de semântica exige muito do candidato leitura, conhecimento de mundo. Porque quanto mais eu leio, mais eu domino determinadas palavras. E você não é obrigado, eu quero que você entenda isso, ninguém é obrigado a dominar todas as palavras da língua portuguesa. Eu não sou, o Bechara não é, então é para isso que serve o quê? O dicionário. Quando a gente está escrevendo, a gente precisa muito da nossa memória visual. Se eu já vi aquela palavra escrita corretamente alguma vez, eu vou lembrar. Agora, se eu nunca vi a palavra escrita, aí eu vou tentar pensar no som, na forma da pronúncia, mas eu posso ficar na dúvida. Ih, caramba, não sei como é que é essa palavra não. E aí, o que você deve fazer? Procurar no dicionário. E na hora que você está fazendo uma leitura de qualquer texto, aparecer uma palavrinha difícil, uma palavrinha diferente que você nunca tenha visto, assinala e na mesma hora vá ao dicionário. E se possível até anote num papel separado aquela palavra e o conceito da palavra. Para quê? Para ampliar o teu vocabulário. E na hora da prova, evitar, derrapar. Porque aquela palavrinha pode ser uma questão objetiva ou você pode até usá-la na sua produção textual. Então vem aqui comigo, vamos resolver logo essa questão. Ó, a língua é como a roupa que vestimos. Há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa maior ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem um uso normal. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. Então, antes de ir para a própria questão, olha que interessante o texto. Trabalha uma concepção de variação linguística. Porque quando a gente pensa no erro crasso, é diferente da questão da adequação. Eu tenho, na verdade, isso aqui, ó. Antes até de fazer a questão de semântica. Eu tenho o que a gente chama de dialeto e eu tenho o que a gente chama de registro. Quando eu penso em dialeto, eu tenho 4 tipos de dialetos. Eu tenho o dialeto geográfico, eu tenho o dialeto etário, eu tenho o dialeto de sexo e eu tenho o dialeto social, o que é o mais perigoso. E na questão do registro, eu tenho o uso formal e o uso informal. Dialeto é a diferença das estruturas. Então, por exemplo, o que é uma diferença? O que é um dialeto geográfico? É a diferença que tem no falar de uma região para outra. Então, por exemplo, o carioca não fala da mesma forma que o cearense. E o paraibano não fala da mesma forma que o capixaba. O camarada que mora no Rio Grande do Sul não vai falar da mesma forma que o camarada que mora em Minas. Então, é diferente. Aqui no Rio, por exemplo, a gente compra aipim. No Nordeste é macaxeira. E eu não preciso nem muito longe não. Vamos, atravessar a ponte. Aqui no Rio de Janeiro a gente solta pipa.
Em Niterói, eles soltam cafifa. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai à padaria comprar um salgado, aquele de queijo com presunto, a gente pede um joelho. Em Niterói, eles pedem um italianinho. Então tem diferença em locais bem próximos. Isso é o dialeto geográfico, é a variação geográfica. Agora, e o dialeto etário? A variação etária é a diferença da criança para o adulto, para o idoso. É óbvio que o adulto não fala da mesma forma que a criança, assim como não fala da mesma forma que um idoso. Por exemplo, passa um homem muito bonito na rua. Minha avó ia olhar e ia falar, que broto, que pão. Não é verdade? Você que tem 25 anos, 30 anos, vai olhar e vai falar, nossa, que homem interessante, que homem bonito. Aí uma menina de 14, 15 anos vai olhar e vai falar, que é isso, novinho? É assim que funciona, é a diferença. E na relação do sexo, o homem, ele tem um jeito diferente de falar da mulher. O homem, geralmente, ele é mais seco com as palavras e a mulher, ela é mais afetuosa. Isso geralmente, não estou falando obrigatoriamente. Então, se eu pergunto assim para um homem, e aí, meu parceiro, o que você achou aqui dessa garrafa? Ele vai falar, pô, maneira, gostei. Aí tem a foto do meu filho, né? Se for para uma mulher, ela vai falar, ai, que bonitinho, que fofinho, é linda. Então, a palavra do vocabulário feminino tende a ter mais adjetivações graciosas. A mulher é uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito, porque até no vocabulário utiliza muito mais palavras, porque domina mais, né? O homem é mais retraído, mais direto, mais ríspido e por aí vai. E o dialeto social, esse é importante para nós. Aqui vai entrar realmente o erro crasso. É o que a gente chama de culto e inculto. O que é culto é o que é certo, o que é inculto é o errado. Aí eu vou até me sacanear aqui agora, né? Eu sou flamenguista, mas a galera zoa o flamenguista. Então diz que o flamenguista não fala Flamengo, né? Diz que o flamenguista fala Flamengo, bicicleta. Então o culto, ele vai falar o quê? Flamengo. Ele vai falar bicicleta. E o inculto, ele vai falar Flamengo, ele vai falar bicicleta. É assim que funciona. Agora, quem é esse culto? É o camarada que domina a língua. É o camarada que estudou. E o inculto é o camarada que não estudou. Não tem nada a ver com o asfalto, com a zona sul, com a favela. Não tem nada a ver. Às vezes o camarada mora lá dentro da favela, mas ele estudou, Então, ele não é inculto, ele é culto. Beleza? Tranquilo? Agora, reparem que o texto falou sobre essa questão do registro. E para eu fazer o uso do registro, ser formal ou informal, eu ter essa opção de escolha, somente o camarada que é culto. O inculto não tem como fazer o uso da questão do formal ou do informal. Se ele não sabe como é a forma correta, como ele vai ser formal? Isso é impossível. Então esse camarada aqui que é culto, que domina a língua, é que vai usar o registro. E que vai optar entre formal e informal. E aí é a questão da adequação. Não é mais o certo e o errado não, é a questão da adequação. Então, como o texto disse, se eu vou à praia, eu vou de sunga de praia. Se eu vou a um casamento, eu vou de terno. Então imagina o seguinte, um médico, um fisioterapeuta, ele vai atender o Neymar. Aí o Neymar se machucou jogando lá o futebol lá no Barcelona e machucou o que a gente chama de batata da perna, a panturrilha. O médico, ele não vai chamar nem de batata da perna, nem de panturrilha, porque tem um nome técnico. O nome é gastrocnêmio. Então aquele médico, para tirar onda, vai dizer assim, jogador, senhor, você acabou de lesionar o gastrocnêmio. Para dar prestígio, né? Beleza? Agora, se ele estiver em casa com a netinha, ele vai falar que ela machucou a batatinha da perna. Então é questão de adequação. Tem locais que precisam de formalidade. Na entrevista de emprego, na homilia do padre, na reunião do serviço. Agora, na mesa do bar com os amigos, eu vou ser formal? Não, eu tenho de ser informal. Porque na hora que eu sou informal, o que eu viso? Eu viso a aproximação. Imagina, por exemplo, um advogado usando o juridiquês na mesa de bar.
Não vai funcionar. Imagina eu, professor de língua portuguesa, corrigindo os amigos o tempo todo no futebol. Aí não dá, né? Eu vou sofrer bullying, vão querer me arrebentar. Então é só essa concepção, tá? Entre o formal e o informal. Mencionado isso, vamos voltar aqui para a questão. Eu aproveitei, né, já que surgiu aqui o tema, a gente revisou logo um aspecto também. A questão diz assim, ó, o vocábulo indumentárias está empregado em sentido figurado. Meu companheiro, isso aqui é rápido, ó. Eu falo de denotação e conotação. Denotação, sentido real, sentido literal. São essas palavrinhas que podem aparecer. Conotação, sentido figurado, sentido literário. É só pensar, ó, D de dicionário, sentido real, original. Então eu digo que eu comprei meio metro de pedra para construir um muro. Nesse momento, eu utilizei pedra em seu sentido original. É o mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela pedra-fogo que serve para fazer o concreto. Então, foi utilizada no sentido real, no sentido denotativo, no sentido literal. Mas se eu disser assim, ó, Bianca é uma pedra em meu sapato. A Bianca é uma pedra que está aqui machucando no meu sapato? Não, ela é um problema na minha vida, um estorvo, alguma coisa assim. Então a palavra pedra, nesse momento, foi empregada fora do seu sentido original. Portanto, empregada num sentido conotativo, num sentido figurado, num sentido literário. E é importante saber isso? É importante. Principalmente quando o camarada vai fazer uma prova para analista, aí do INSS, que com certeza eles devem cobrar as figuras de linguagem. A base da figura de linguagem, ó, tá aqui, ó, na conotação, para eu saber se é metáfora, se é metonímia, se é catacrese, se é eufemismo e por aí vai, beleza? Então, vamos observar aqui a palavra. Indumentária é o que, meu companheiro? Aí você tem de saber. Indumentária é roupa. Tanto é que quando o camarada vai fazer uma faculdade de teatro, pelo menos aqui na UFRJ, na Unirio tem a direção teatral, tem como ator mesmo. Na UFRJ tem só cenografista e a parte de indumentária. Ou ele vai cuidar da roupa lá no teatro, ou ele vai cuidar do palco, né, da cenografia. Então, quando o camarada diz aqui, ó, a língua é como a roupa que vestimos, ele já está fazendo analogias. Língua e a roupa. Há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar o traje social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa o maiô ou mesmo nada, quando se toma banho. Trata-se de normas, leis indumentárias. Então, caramba, eu estou dizendo que tem leis de roupa. Então, eu empreguei no sentido real? Não, eu empreguei fora do seu sentido original, fora do sentido real. Eu empreguei dentro do sentido conotativo, figurado, literário. Então aqui, ó, questão certa. Foi? Foi. Olha a próxima questão aqui comigo, ó. Questão 5. Questão 5 está assim, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o vocábulo eivada... Aí tem o pedaço, uma gestão eivada de processos burocráticos. Poderia ser substituído por repleta. Então vamos lá. Primeiro, que uma questão como essa, você tem de entender e tem de conhecer os vocábulos. Caso não entenda, tenta analisar qual o sentido que está sendo exposto ali. Se é um sentido neutro, se é um sentido positivo, se é um sentido negativo. Então aqui, quando eu digo uma gestão eivada de processos burocráticos, pela estrutura geral, ela é uma estrutura negativa, não é verdade? Só que a banca, ela favoreceu a vida do aluno. Porque a palavra eivada, ela realmente tem um processo negativo. Pode ver que geralmente quando aparece nos textos é só para falar de coisa ruim mesmo, porque
tem o valor negativo, eivada de processos burocráticos, cheia de processos burocráticos, ele foi eivado de balas, é só coisa ruim. Agora, a palavra repleta, eu poderia dizer uma gestão repleta de processos burocráticos. Só que é o seguinte, esse repleta aqui, e olha a malícia da coisa, ele diz assim, sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, e aí é que mora o perigo, ó, sentidos originais do texto, o vocábulo eivada, uma gestão eivada de processos burocráticos, poderia ser substituído por repleta. Repleta não tem sentido negativo. Repleta tem um sentido neutro. Eu poderia dizer que a sala está repleta de mulheres bonitas, ou então que está repleta de pessoas feias, mas ainda assim é somente um processo neutro. E eivada carrega em sua concepção um processo negativo. Então aqui, ó, a questão 5, ó, ela está errada. Show? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Questão 7, meus companheiros. Na oração, ele se destacou entre os colegas, é obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede. Galera, o CESP sempre vai fazer uma questão assim. Sabe por quê? Porque ele sabe que muito candidato vai cair. E por incrível que pareça, a culpa não é sua. Nesse aspecto, a culpa não é sua. A culpa é de algumas gramáticas para concursos públicos de baixa qualidade, eu tenho de deixar aqui bem claro, de baixa qualidade, e de alguns professores em preparatórios para concurso que também possuem baixa qualidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu próprio já cheguei a ir trabalhar e ao chegar num curso, eu nem trabalho mais nesse curso, já tem muitos anos, é óbvio. Ao chegar ao curso, um professor me parou e disse assim, Sidney, chega aqui que eu aprendi um macete maneiraço que o professor fulano de tal está usando também. Aí eu falei, porra, qual é esse macete? Eu perguntei. Ele, pô, é esse daqui, ó, para as palavras atrativas. Aí ele falou lá um nome. Aí na hora que ele falou um nome, eu pesquei, é óbvio, algumas situações, palavras negativas, advérbios, coisa e tal. E aí teve uma estruturazinha que me intrigou. Eu falei, mas o que é isso aqui? Aí ele falou, o pronome pessoal do caso reto. Aí eu falei, ué, mas meu companheiro, o pronome pessoal do caso reto não é atrativo. Aí ele diz assim, como não? Tá no Celso Cunha. Eu falei, tá maluco, não tem local nenhum, muito menos no Celso Cunha. E eu quero que vocês entendam, isso nunca apareceu numa gramática tradicional. Nunca! Nenhum gramático fez isso. Agora, eu vou explicar como surgiu essa loucura, essa falácia na língua portuguesa. Observe aqui comigo, ó. Eu vi ela. A gente acabou de falar agora sobre variação linguística. Essa frase, ela está certa ou está errada de acordo com o padrão culto da língua? De acordo com o padrão culto da língua, ela está errada. Mas de acordo com o contexto informal, eu posso usar. Aí você vai falar assim, tá de sacanagem, Sidney. É muito feia essa expressão. Ela é tão informal quanto dizer cheguei em casa. Quando eu digo cheguei em casa, cheguei na escola, cheguei no colégio, eu estou sendo informal. Porque se eu botar isso na prova, eu vou tomar uma canetada. Porque o correto com o verbo chegar é utilizar a preposição a. É dizer, cheguei a casa, cheguei ao colégio, cheguei ao curso. Então dizer, eu vi ela, é informal. Agora, por que está errado? Aí o aluno ele sempre me responde assim, porque é cacofonia, vi ela é uma ruazinha pequenininha. E não é isso. Na verdade, aqui nós quebramos a estrutura sintática do padrão culto. Eu tenho aqui sujeito, verbo e objeto. A gente aprende na escola que ao falar de pronome pessoal, a gente tem o pronome pessoal do caso reto
e o pronome pessoal oblíquo. Por que se chama pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Nesse momento que este pronome está auxiliando de forma reta a conjugação, ele está funcionando como o quê na estrutura sintática? Como sujeito. Quem canta? Eu canto. Quem canta? Tu cantas. Quem canta? Ele canta. Então o pronome pessoal do caso reto assume função de sujeito. E quem vai assumir a função de objeto, então? O pronome pessoal oblíquo. Então, na hora que eu coloco eu vi ela, quem é o sujeito? O eu. Pronome pessoal do caso reto. Tranquilo. Agora, o ela não pode assumir a função de objeto direto. Pode até assumir a função de objeto indireto. Eu posso dizer, eu dei flores a ela. Então, pode assumir. Até mesmo porque, nesses 6 pronomes pessoais do caso reto que a gente acabou de mencionar, apenas 2 sempre serão sujeito. São os verdadeiros pronomes pessoais do caso reto. O eu e o tu. É por isso que eu não posso dizer entre eu e tu. É por isso que eu digo entre mim e ti. Porque a gente não pode preposicionar aquele camarada que funciona como sujeito. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir esse pronome pessoal do caso reto por um pronome oblíquo equivalente. Se é feminino singular, só pode ser o a. Então eu vou colocar aqui, ó, a princípio, eu via, ou então eu a vi. E aqui começou a loucura. Aqui começou. Porque obviamente você já deve ter respondido que a forma realmente correta é eu a vi. E aí, nesse momento, o que muita gente pensou? Eu a vi porque o eu é atrativo. E não é por isso. Vamos lá. Quando eu digo eu vi ela, no contexto informal, a intenção que está ali embutida no verbo, conceitualmente, em seu tempo e modo verbal, é dizer que é um passado. E que é um passado completamente realizado. Então, já vi, já acabou. Agora, quando eu vou colocar no padrão culto da língua, se eu disser eu via, pela relação da prosódia, da pronúncia, parece que eu estou dando uma relação de continuidade. E a intenção não é essa. A intenção é dizer que eu já vi e que já acabou. É um pretérito perfeito do indicativo. Então, a forma melhor é eu a vi. Ou seja, a gente elimina eu via para não ter essa confusão de achar que tem uma relação de continuidade. Só que isso é pela prosódia. Porque eu posso dizer eu te amo, assim como eu posso dizer eu amo-te. As duas formas estão tranquilas, ou seja, quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto aqui aparecendo, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter próclise ou ênclise. Tanto faz eu ter o pronome antes do verbo, formando a próclise, e dizer eu te amo. Ou então colocar o pronome depois do verbo, formando a ênclise, e dizer eu amo-te. O que eu não posso aqui, é óbvio, você já deve ter escutado, é iniciar a sentença com pronome pessoal oblíquo átono. Eu não posso, por exemplo, escrever te amo, que a gente utiliza o tempo todo no dia a dia. Ah, te amo. Isso eu não posso. Eu posso dizer amo-te. Mas é óbvio que ninguém vai ficar fazendo isso, né? Bota logo eu e pronto, resolve o problema. Eu te amo. Agora, por que eu não posso de cara dizer te amo? Pensa, se é pronome pessoal oblíquo átono, ele é átono, então ele precisa se apoiar na tonicidade da palavra. Se ele inicia a sentença, ele está se apoiando em quem? Em ninguém. Então é por isso que essa é uma das máximas da língua portuguesa. Eu não inicio uma sentença com pronome pessoal oblíquo átono. Então então a gente já sabe que ao aparecer o pronome pessoal do caso reto, ali não vai ser atrativo, ou seja, o processo de colocação pronominal será facultativo. Já sei? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha para a questão. Na oração, ele se destacou entre os colegas. É obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal.
devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede, no caso, o ele. Isso está errado. Eu posso ter a próclise, como está ali, mas também posso ter a ênclise. Eu posso dizer, ele destacou-se entre os colegas. Tanto faz. As duas formas são extremamente reconhecidas pela gramática. Então aqui a questão está errada. Tranquilo, meu companheiro? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro bloco, a gente fez aqui 7 questões. Então fizemos 7 questões. E vamos dar continuidade. A intenção é fazer aí mais de 30, 40 questões, porque a gente vai revisar tudão legal, tá? É claro, tentando trabalhar um pequeno acervo teórico para que você possa revisar, de repente já esqueceu, né? Estava estudando uma outra matéria, para evitar o dia, né? Lá no dia da prova, cair numa pegadinha. Então, meu companheiro, vai lá agora, toma teu café, bebe tua água e volta para estudar, tá? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.